No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer um empadão tão delicioso que você vai sentir vontade de lamber a tela do seu celular. É um empadão gostoso, cremoso, molhadinho. Bora aprender a fazer? Nós vamos começar pela massa, que é super simples de fazer, e você coloca 3 copos americanos ou copo de plástico de farinha de trigo sem fermento. Na verdade, são 4 copos. Eu coloco 3 no início, depois eu coloco os ovos, que são 2 claras e 2 gemas, e depois mais um copo. É porque eu gosto de fazer assim. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo aqui na caixa de informação. Então vamos lá. Colocamos os 4 copos, 2 ovos, 2 gemas e 2 claras, né? Vamos colocar 250 gramas de margarina. Eu particularmente gosto muito dessa marca, porque ela é muito gostosa. Você também pode usar manteiga, tá bom? Mas a margarina é mais barata e fica tão gostoso quanto. De preferência que essa margarina esteja gelada. Esse potinho que eu tô usando eu vou usar todo, porque ele tem 250 gramas. E aí a gente começa a misturar com as pontas dos dedos. No começo vai parecer que ela não vai misturar, mas você continua fazendo isso que logo ela vai começar a misturar e vai desgrudar dos seus dedos. Depois você coloca um pouquinho de sal, só para corrigir o sabor dessa massa, e é apenas isso, não precisa de mais nada. Se você sentir que a massa tá ficando muito molhada e ela não tá desgrudando, isso, claro, depois de 5 minutos, 5, 6 minutos, você pode ir adicionando um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando, gente, sempre que essa farinha de trigo é sem fermento, tá bom? Sempre que eu falo de farinha de trigo em vídeo de empadão, recebo muito comentário perguntando se é com fermento ou sem fermento, e é sempre sem fermento. Então você vai mexendo e vai começar a desgrudar da sua mão. Quando acontecer isso, você vai envolver essa massa num plástico filme e deixar descansar por pelo menos uns 30 minutos. Você pode deixar na geladeira ou fora da geladeira. Se você for fazer no mesmo dia, deixa fora. Se você for guardar para outro dia e quiser deixar a massa pronta um dia antes, guarda no plástico filme dentro da geladeira e coloca um pano de prata por cima. Então agora vocês vão ver aí que ela vai começar a desgrudar da minha mão já já. É uma academia que a gente faz, para falar a verdade, porque a gente mexe bastante. E aí é só envolver ela no plástico filme. Essa massa fica muito boa, fica muito gostosa. É uma massa ótima para fazer empadão e particularmente é a minha favorita. Como vocês podem ver, ela desgrudou da minha mão. Eu gosto de usar luvas, tá bom? Quando eu tô preparando a massa. E aí agora é só envolver no plástico filme e partir para fazer o nosso recheio, que é o próximo passo para o nosso empadão ficar bem gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora para o nosso recheio, eu vou utilizar 2 cebolas grandes picadas. Eu tô utilizando a panela de pressão que eu usei para cozinhar o peito de frango. E aí eu pego a cebola, douro no azeite, coloco uma latinha pequena de extrato de tomate e um saquinho de molho pronto também. Coloco no fogo alto, mexo até esse molho encorpar. Quando ele estiver encorpado, eu coloco os outros ingredientes. Vou usar azeitona, tô usando um pote aí de azeitona fatiada. Eu dreno ela, né? Tiro aquele líquido. Aí eu tô usando 160 gramas e 2 caixinhas de milho, que são 170 gramas cada. Mexo bastante. Eu gosto de usar só isso pro recheio, tá bom? E aí a gente coloca o frango desfiado, que eu já cozinhei na panela de pressão com sal, tempero e caldo quinó. Feito isso, a gente mexe. Gente, nada pior do que um recheio seco. Ninguém merece frango seco. Então, eu gosto de separar um pouco da água do cozimento e ficar pingando e mexendo. Mas eu vou dar um truque pra vocês, assim que eu colocar a pimenta do reino, que não pode faltar, que é você pegar um copo americano de água, colocar uma colher de amido de milho ou farinha de trigo, mexer bastante e colocar nesse recheio. Ele vai cozinhar e aí vai ficar super molhadinho. É isso aí, ó, que vocês estão vendo agora. Eu coloco um copo americano com amido de milho dissolvido, mexo bastante para cozinhar esse amido ou cozinhar essa farinha. E, gente, fica um recheio molhadinho, gostoso, cremoso, super sensacional. É muito melhor do que aquele frango seco, ressecado, que a gente não gosta em frango desfiado. E você também pode colocar requeijão.
Agora, eu vou colocar num tabuleiro bem grande, que esse é o único que a minha sogra me arrumou, tamanho 44 por 30, toda a nossa massa. Eu começo com a mão devidamente higienizada, óbvio, né? A forrar o fundo desse tabuleiro com a ponta dos dedos e nós vamos forrar ele inteiro. Lembrando, gente, que essa quantidade de massa que eu dei na descrição aí do vídeo é para um tabuleiro de 30 por 40. Se o seu tabuleiro for enorme como o meu, que é 44 por 30, você vai ter que fazer duas massas. Uma para forrar o tabuleiro e uma para fazer a tampa, que vai ser o que vocês vão ver logo em seguida que eu fiz. Então é só você fazendo isso que vocês estão vendo aí, passo a passo, com a pontinha dos dedos. Procura deixar uma camada mais grossa para você não comer só recheio e fica mais gostoso do que fazer a massa fininha, tá bom? Aí é só você colocar o recheio dentro do empadão, igual vocês estão vendo aí. Olha esse tabuleiro, ele é tão grande, mas tão grande, que aí tem 2 quilos de peito de frango, com milho, azeitona, tudo que vocês viram, e ainda sobrou espaço. Então eu coloco assim, eu vou acomodando com as mãos mesmo, que eu tô usando luva, e agora é só fazer a nossa tampa. Você vai colocar requeijão por cima, ou catupiry, queijo que você quiser, porque fica muito gostoso. Eu gosto também dessa marca que eu tô usando de requeijão, mas você pode usar o que você quiser. Eu deveria ter usado 2 potes, mas um foi suficiente pra cobrir, assim, bacana, do jeito que vocês estão vendo aí. E enfim, é isso. Use o recheio da sua preferência, use a sua criatividade e faça o que você achar melhor. Então agora para fazer a nossa tampa, a gente faz mais uma massa, no meu caso, tá bom? Se você usar um tabuleiro menor, você não vai precisar. Forramos a bancada com plástico filme e vamos pegar a massa e vamos abrir. Essa parte do vídeo eu confesso que era para ter adiantado, mas enfim, na edição eu esqueci, então tenham paciência comigo, tá bom? E aí você tem que colocar um plástico filme por cima para a massa não grudar no rolo, como vocês estão vendo. Então basta você pegar a massa, colocar na bancada em cima de um plástico, apertar com as mãos e aí abrir toda essa massa, o máximo que você conseguir com a palma das mãos. Depois você coloca um outro plástico filme por cima, porque senão vai grudar, porque esse não é o tipo de massa que não gruda. Tem outra massa que a gente faz que não gruda, mas não é o caso dessa. Então coloca outro plástico filme, enrola a massa e aí você vai ter que medir a forma que você tá utilizando, o tabuleiro, enfim, o refratário aí. Depois, como essa massa ficou tão grande, eu tive que pedir até a ajuda do meu namorado pra gente colocar por cima. E aí você tem que ter um bom cálculo, porque se você não tiver um bom cálculo, vai acontecer o que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então fiquem aí com essa abertura de massa e daqui a pouco a gente volta. Vocês podem ver que eu abro a massa bastante, né? A tampa do empadão eu gosto de fazer ela um pouco mais fina, mas olha o tamanho que essa massa estica, gente. A pia, a bancada também tem que ser grande, né? Olha o tamanhozão. E agora a gente pega, precisou de 2 pessoas e coloca em cima. Se você tiver bom cálculo, você não vai fazer o que eu fiz, que deixou aquele buraco ali e caiu quase metade da massa pra fora. Mas no nosso caso não tem problema, é só você ficar tranquilo, pegar e tirar essa massa com plástico, ir cortando as beiradas. E essa massa ela é muito boa porque ela dá pra você fazer emenda. Vocês estão vendo que agora tá feio, mas quando eu cortar, vocês vão ver como é que vai ficar muito bonitinho. Você vai tirando essa rebarba, vai apertando com a ponta dos dedos até ficar bonitinho. Vocês vão ver que 95% da massa ficou perfeita. Só deu aquele buraco ali, porque a gente teve um pequeno erro de percurso. Então eu virei até o tabuleiro pra vocês verem que deu só aquele buraco. Então eu pego o restante da massa, normalmente coloco aí na bancada, mais plástico filme, coloco a massa por cima, corto um quadrado e vou tampar ali. Quando tiver assado, você nem vai ver aquele quadrado. Pode ir por mim, você nem vai ver aquele quadrado. Ainda mais que a gente decorou o empadão com um monte de coraçãozinho, um monte de coisinha com as massas que sobraram, então ficou melhor ainda. Então aí eu peguei o quadrado, coloquei por cima, dei uma apertadinha com a ponta dos dedos e é isso. E se você tiver um namorado bem criativo como o meu e bem romântico, né, senhor Pedro Paulo? Você pode fazer coraçãozinho com a massa que sobrar ou um coração bem grande também com a faca e colocar por cima do seu empadão, que vai ficar assim, tá bom? Você ainda pode fazer ele melhor que isso. Então você faz um lindo coração, se você quiser fazer uma decoração mais bonitinha, chama as pessoas, chama as crianças e faz essa decoração legal aí e coloca por cima do empadão. E aí por cima dele, você vai colocar só uma gema de ovo. Na verdade, para esse tamanho eu usei 2 gemas, sem clara, tá bom? Você tira só a gema. Com um pouquinho de café, porque eu acho que dá uma cor super bonita no empadão. Pincela nele todo, leva em forno 200 graus por mais ou menos 1 hora
E esse é o resultado. O empadão gostoso, cremoso, delicioso e que eu espero que vocês tenham gostado. Fica suculento e é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, por ter me assistido até agora. Cliquem em gostei, por favor, não se esqueçam do meu like, eu tô esperando. E até o nosso próximo vídeo. Ah, e comentem o que vocês acharam, tá? Beijos!